Salve corredores, está começando para você que assiste pela web a mais um quadro Testamos do programa Fôlego, que hoje é sexta-feira, dia de te apresentar mais um tênis de corrida. O calçado de hoje fecha um ciclo super bacana que o Testamos apresenta para vocês desde o ano passado. Hoje eu vou apresentar o último tênis da família Boost, o único que a gente ainda não apresentou para vocês em detalhes. Eu estou falando do Boston Boost, esse tênis bacana que é um híbrido, um tênis de performance, mas que também serve para suas rodagens intermediárias, suas rodagens de qualidade, certo? Então se você quer conhecer o último membro da família Boost, que eu ainda não apresentei, e ter uma opção híbrida para performance, mas também para treinos de qualidade, você não pode perder o Testamos do Fôlego de hoje. A partir de agora, para você, o Boston Boost da família Boost da Adidas. Bom, eu não sei se vocês assistiram o Tempo Boost, faz pelo menos uns 4 ou 5 programas atrás eu apresentei o Tempo Boost para vocês. Era um tênis que me deixou super entretido, porque era um calçado voltado especificamente para pronadores, neutropronadores, mas era um tênis de performance que tinha um caráter híbrido. Não era um tênis exclusivamente de performance como é o Adios Boost, que é um tênis exclusivamente para o seu dia de prova, para o dia para você tirar os segundos preciosos que você pretende tirar da sua corrida, mas era sim um tênis que te permitia fazer as rodagens do dia de prova, mas também as rodagens de qualidade. Mas o Tempo Boost, como eu disse para vocês na época que eu fiz o review, era um calçado para neutros pronadores. Por quê? Porque ele tinha um controle de estabilidade na parte interna do pé. O tênis, que é o equivalente ao Tempo Boost da família Boost, mas aí para neutros supinadores, é o Boston. É um calçado que já tem anos de mercado, antes mesmo da tecnologia Boost entrar no mercado e propor aí através da Adidas um novo tipo de amortecimento. O Boston já existia, o Boston trabalhava com EVA e era um calçado inspirado na Maratona de Boston, que é uma maratona da Adidas, que a Adidas tem a logomarca e é o patrocinador oficial. Eles sempre tiveram esse calçado, o Boston. Depois que a tecnologia Boost entrou nas famílias de calçado da Adidas, o Boston se transformou em Boston Boost. Então é um calçado da família Adizero, da família Boost, e é um calçado remodelado, um calçado que já existe há muito tempo nas linhas da Adidas, que é o Boston agora com a tecnologia Boost, certo? Então vou mostrar de perto, vou na Virb, na aproximada da Virb, para vocês conhecerem de pertinho o Boston Boost. Bom, esse aqui é o Adizero Boston Boost, nessa cor super bacana, que é uma cor também característica e patenteada da Adidas. Como vocês podem ver, ele lembra muito o Tempo Boost, que é o calçado para neutros pronadores intermediário, o híbrido intermediário para neutros pronadores. O Boston Boost é o híbrido intermediário para neutros supinadores. Como você já vê isso logo de cara? Você vê que a plataforma Boost dele do solado, ela é inteiriça. Se vocês lembrarem, forem lá no Tempo Boost para ver o review que eu fiz, vocês vão ver que na parte interna do pé, ele tinha uma placa de EVA mais rígida, que é para o controle de estabilidade da pronação. Quando você faz a pronação, normalmente o seu pé faz aquela entrada com o tornozelo para dentro. Isso indica a tua pronação. E o Tempo Boost, ele tinha uma contenção, um EVA com uma rigidez um pouco mais densa aqui na parte interna do pé para conter essa pronação. No caso do Boston, ela é inteiriça. O mesmo boost que você tem na parte externa é igual à parte interna. Lembrando que esse calçado tem 55% de boost, ou seja, é um calçado que mescla o boost com o EVA, e sendo assim, para aqueles que não estão tão habituados à tecnologia Boost, ele oferece menos vibração do que os calçados que têm mais Boost em sua composição. Aí eu falo do Energy Boost, que tem basicamente 90%, 85%, 90% de Boost, e o Ultra Boost, que é totalmente, o solado é inteirinho Boost, inteirinho o polímero da Adidas, que eles chamam de energia infinita. Vamos mostrar um pouquinho mais de perto. Olha lá, esse é o cabedal Microfit. Esse cabedal só existe na família Adizero. Se vocês lembrarem bem, qual outro tênis que vocês conhecem que também é da família Adizero? O Tempo Boost, que eu já apresentei, e o Adios Boost. O Adios Boost também é da família Adizero. A família Adizero é a família de performance da Adidas. Ela não existe só em tênis, tá, gente? Existe também em roupas, em shorts, em camisetas, são camisetas, roupas, corta-vento, são materiais voltados para performance. Normalmente o pessoal da Elite, que é patrocinado pela Adidas, usa as roupas, os equipamentos da linha Adizero. E o Boston Boost é um tênis de performance. Ele não é o tênis
top de performance da Adidas, que é o Adios Boost, que é o tênis mais rápido do mundo, que estava nos pés de todos os grandes corredores de elite nas últimas grandes provas em que a Adidas entra como sponsor e também na que entra como patrocinadores desses corredores. Eles normalmente optam pelo Adios Boost, mas o Boston Boost é um calçado também de performance, também voltado para quem está querendo tirar segundos, para quem está querendo um tênis bacana para o dia de prova. Mas como ele mescla o EVA com o Boost, ele oferece uma plataforma um pouquinho mais estável e um pouquinho mais híbrida, que fornece para você a oportunidade de não só correr o dia de prova, mas também ir para os seus treinos de qualidade com ele. Vou mostrar um pouquinho mais de perto. Clipe de contraforte, super proeminente. Dá para você ver aqui nessa linha preta que acompanha a lateral do tênis, o clipe está justamente aqui nessa linha preta. Tudo que é verde é tecido, e aí o cabedal microfit, que é aquele cabedal um pouquinho mais rústico, né, que dá menos conforto interno, mas em compensação ele é mais leve, e o clipe de contraforte de plástico, que fornece um direcionamento de passada bacana e que caracteriza bem o tênis como um tênis de competição. A maioria dos calçados de competição trabalham com esse suporte plástico de contraforte para dar um direcionamento de passada. No mais, é um tênis super rústico. Você pode ver que o cabedal microfit é rústico, não tem nada de frescura, e aqui na lateral do pé, principalmente da segunda linha da marca da Adidas para trás, é uma tela que você consegue inclusive ver através, o que favorece demais a ventilação desse calçado. É um calçado que funciona muito bem para os dias de prova, funciona muito bem com meias que não sejam muito grossas, porque eu vou falar sobre isso depois. Ele é um calçado que é um calçado para dia de competição, então ele é um pouquinho mais apertado, um pouquinho mais justo, um pouquinho mais sem frescura, como é também o Adios Boost, um calçado mais rústico para o dia da competição. Não é um tênis que te oferece muito conforto em todas as suas estruturas internas e externas. Certo? Vamos falar um pouquinho agora da parte de baixo do Boston Boost. Como você pode ver aqui, ó, essa parte azul é o Torsion System, que é um sistema de torção já tradicional da Adidas, e toda essa parte do solado é o solado da Continental, que dá uma durabilidade um pouquinho maior. A gente já falou sobre isso também em outros calçados, também no Tempo Boost. Bom, o que o Torsion System te oferece é justamente o controle de torção. Então, se você vai fazer a sua passada, tem alguma irregularidade, ou então tem um desvio que você sai um pouco do tornozelo, então sai um pouco na parte lateral, o sistema de torção não deixa que o seu tênis faça esse movimento aqui, não deixa que o seu tênis torça. Ao mesmo tempo, quando você faz a aterrissagem, ele ajuda a te dar uma decolagem na hora que você tira o calcanhar do chão. Esse sistema de torção é um sistema já consagrado na Adidas. Ele está na maioria dos calçados, em todos os calçados da linha Ad Zero, mas também no Energy Boost, no Supernova Glide, no Sequence, etc. Onde ele não está? Ele não está no Ultra Boost. O Ultra Boost trabalha com um novo sistema de torção, que eu também já falei aqui. Se você for ver o review do Ultra Boost, você vai ver que eu falei do novo sistema de torção do Ultra Boost. A diferença dos dois sistemas de torção é simples. Esse daqui é um sistema tradicional. Ele ajuda a manter o seu pé regular na sua transição de passada, dá um pouco de retorno de energia na hora da alavanca, na hora da decolagem, mas deixa com que o seu pé trabalhe com regularidade. O sistema do Ultra Boost é um sistema que faz com que o seu pé controle menos a torção e deixe ele mais livre, mais natural. Então, se você tem uma irregularidade muito proeminente, esse sistema aqui de torção funciona melhor para você. Se você tem uma pisada bem certeira, bem retinha, bem regular, o sistema do Ultra Boost também funciona para você. Agora, os sistemas de torção que permitem que o seu pé navegue livremente funcionam melhor para quem tem pisadas regulares do que para quem tem pisadas irregulares. Certo? Vamos então aos pontos negativos e positivos do Ad Zero Boston Boost. Bom, primeiro ponto negativo, e foi muito fácil de encontrar esse ponto negativo. No primeiro trote que eu dei com esse tênis, eu já deu para perceber que ele tem algumas costuras internas, e se você está correndo com uma meia muito fininha, você vai perceber que isso pode te incomodar. Depende de tipo de tênis que você está acostumado a correr. Se você está correndo com um tênis com muito amortecimento, com muito conforto interno, superposições de tecido, etc., talvez você sinta um ligeiro desconforto na parte das costuras. Mas essa é aquela velha história, né, gente? Quando o tênis é um tênis rústico de performance, normalmente ele tem clipe de contraforte, 8 a 10 mm de drop e não te oferece nenhum tipo de conforto interno. É o caso desse tênis. Por conta dele ventilar bastante, você tem uma estrutura que não sobrepõe tecido, e aí obviamente que você vai ter um déficit na qualidade desse material que entra em contato com o pé.
O que nós temos aqui é uma costura proeminente, interna, e que não é todo mundo que vai aceitar. Então isso para mim é um ponto negativo. Segundo ponto negativo do Boston Boost é o que a gente chama de narrow. Eu já falei isso para vocês de outros calçados, principalmente do Adios também. É um tênis estreito, também é outra característica de tênis de performance. Normalmente os calçados de performance são mais estreitos, principalmente aqui no toe box. Se você está acostumado com tênis com uma forma um pouquinho mais larga, você vai sentir apertado. E o terceiro ponto negativo desse tênis é que você deve comprar ele meio número maior. Mas aí entra um problema. A Adidas não trabalha com essa numeração quebrada. Então se você calça 41, você vai ter que comprar o 42. Principalmente porque você vai sentir o pé um pouco estreito na parte do toe box. Se você está acostumado com isso, talvez o número normal sirva para você. No meu caso, estou acostumado com calçados um pouquinho mais largos no toe box. Mesmo que o tênis, que meu dedão não chegue na ponta do tênis, eu preferi comprar um número maior. E aí o problema do número quebrado é que você não pode comprar o 41,5, por exemplo, que seria o meu número. Não, eu tenho que comprar o 42 e aí você fica com um calçado que fica um pouquinho mais bicudo na frente para ter um pouco mais de conforto no toe box, certo? Vamos aos pontos positivos do Adizero Boston Boost. O primeiro ponto positivo desse tênis é ventilação. E aí também entra naquele pacote de calçados de performance. Se você está falando de um calçado, tem menos tecido agregado, menos superposição de tecido, menos espuma interna para fazer o conforto do seu pé. Por outro lado, ele tem muito mais ventilação. Como você pode ver na parte externa, você vê que o Microfit ele trabalha com aberturas sobrepostas. Tem uma tela embaixo e uma tela em cima. Não tem frescura nenhuma. É super rústico. E por isso mesmo ele te dá mais ventilação. Talvez olhando de dentro você consiga até ver que ele faz com que a luz transpasse, você consegue ver a luz através. Isso é característica de um calçado extremamente ventilado. Então, para quem tem dificuldade com ventilação de tênis, vale a pena fazer um teste no Adizero Boston Boost, porque ele respira muito bem. O segundo ponto positivo desse tênis, e que é um ponto já que eu tratei no Tempo Boost, e que também se aplica ao Boston Boost, é que ele, por ser um calçado de performance, te oferece um conforto acima da média do ponto de vista de contenção de impacto. Normalmente, quando a gente fala de um calçado para performance, a gente está falando de um calçado que não te dá conforto na hora de conter o impacto. Ele te dá resposta, ele te coloca em posição de corrida, ele é rústico, duro, e é para aquela hora, para aquele dia onde você não está afim de pensar no seu pé, você está afim de chegar na linha de chegada o quanto antes. Esse calçado, ele é um calçado que tem um acabamento um pouquinho melhor do que os calçados de performance. Então, por exemplo, se eu comparar esse calçado com o Adios Boost, ele tem um acabamento melhor que o Adios Boost. Ele tem uma boca que tem um acabamento um pouquinho melhor que o Adios Boost, então causa menos estranheza na hora de botar o tênis no pé, você não sente tão rústico em algumas partes. E outro ponto extremamente positivo é que a aterrissagem e decolagem com esse calçado é uma aterrissagem e decolagem um pouco mais confortável do que seria com os tênis extremamente de performance. Então, por ser um tênis de performance, por ser um calçado de performance, ele tem uma contenção de impacto acima da média. E isso para mim é um ponto positivo e é isso que transforma o Boston Boost num tênis que serve tanto para o seu dia de prova quanto para o seu dia de rodagens de qualidade. E aí, gente, eu falo rodagens curtas, tá? Tô falando aí até 18, 21 quilômetros e normalmente no dia que você tem que fazer um intervalado, fazer que você vai cobrar um pouco mais do seu corpo, um tempo um pouquinho mais apurado. Esse calçado é para esse dia. Para o dia do seu longão, talvez valha mais a pena você tentar ir de Energy Boost, então ir com um calçado que tenha mais responsividade e também capte o impacto do seu pé um pouquinho melhor. Esse tênis é mais para o dia dos treinos intervalados, curtos, específicos e para o seu dia de prova. Certo? Então, relembrando, é um calçado de 10 mm de drop, assim como todos os tênis da família Boost, trabalha com 29 mm atrás, 19 mm na frente. Nós estamos falando de um tênis de 259 gramas, que chega ao mercado pelo preço sugerido de R$ 499. Um valor que aí está dentro do mercado, se você for avaliar que é um tênis de uma marca de qualidade, um tênis para performance e um tênis que te oferece um pouco mais que os seus concorrentes de mercado. Certo? Esse foi o Adizero Boston Boost, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante desse tênis, ele encaixa aí num nível de corredor que é parecido com o tipo de corredor que eu sou e certamente que muitos de vocês que assistem aí também são. Sexta-feira que vem tem mais, um grande abraço para você, até a próxima. Tchau!